Mateus 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem direito de viver com ela, porque era esposa do irmão. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar isso a Jesus. Feche seus olhos, respira fundo, deixa essa palavra penetrar em ti. Deixa essa palavra penetrar em ti. Respira uma vez. Respira de novo. Uma última vez. Bom, essa passagem fala de um rei admirado pelas coisas de Deus, sem coragem de executar seu orgulho, só que ao mesmo tempo sem firmeza de se posicionar com as escolhas que fez, tomado de culpa porque a denúncia que foi feita é real, ou seja, o profeta de Deus diz: isso aí que tu está fazendo é ilícito. E aí o homem, só porque foi afrontado, prende o profeta. Essa passagem, ela tem uma percepção que a gente pode fazer do mundo físico. Então, quando eu sou confrontado pelos meus filhos, por alguém inferior, eu uso de que forma a minha autoridade? Eu prendo, eu puno, eu castigo. Assim também é um juiz, um governador, um líder, né? Então, eu prendo, eu puno, eu castigo, ainda que o que esteja sendo dito é verdade. Então, em um lado físico, o que a gente faz o tempo todo em relação a essas coisas é nos defender, nos proteger. Nos proteger da verdade. Por quê? Porque o nosso rótulo, o nosso título, a nossa posição na Terra, no mundo material, ela é mais importante do que a verdade. Então, tanto faz se o que tu está dizendo é verdade, contanto que eu preserve isso. Então, isso vai falar da estrutura da Terra, de como a Terra funciona. E aí aqui a gente vai entender um pouco desse ponto que vai acontecer mais à frente, da ressurreição de Jesus. Porque a mesma condenação que a terra derramou sobre João, sobre o profeta João e sobre todos os profetas, derramou sobre Jesus. Olha, ainda que as coisas que tu faças sejam lícitas,
boas, ajudem as pessoas, está atrapalhando a nós, o nosso título, a nossa posição. Então, ainda que tenha o risco de você ser mesmo filho de Deus, eu não posso tolerar que você permaneça vivo, porque a sua posição ameaça a minha. Então, ou eu vou ter que mudar, e admitir que você está certo, e aí eu vou ter que dar o cargo para você. Ou eu te mato. Aqui entra a passagem de quando a gente tem dificuldade de receber uma palavra. A palavra, muitas vezes, ela é dura. O ponto é que se você abandona a live enquanto a palavra dura está sendo entregue, você perde a opção de receber a graça da palavra, porque no final sempre termina em graça. Então começa com uma palavra dura, acontece um processo, a gente esmiuça a palavra e termina em graça. Se você permanecer aqui, você vai gerar graça, mas se você sai logo no início, e assim é com tudo na vida, você discute com a pessoa, mas você não resolve os problemas, então você sai sempre com a parte dura. E aí você vive, a sua vida se torna dura, porque você não chega na graça, você não restaura, você não resolve, você não aprende, você não leva o processo, você não suporta o processo até o final. Todo processo tem um início, meio e fim. A vida é assim. Sua esposa e seu marido vão pedir uma coisa, a primeira manifestação ela vai ser dura, às vezes vai ser comunicado em forma de reclamação. Você está sempre fazendo essa coisa. E aí você finge que não ouve, ou desconversa, ou brinca, ou briga, e termina ali. E aí aquilo fica ativo, sem resolução. Então, um outro dia vai acontecer de novo, porque a tua esposa, o teu marido tem uma necessidade não atendida, que ela também às vezes tem dificuldade de comunicar e dizer assim, você sempre deixa a toalha em cima da cama. E no fundo a necessidade é outra, a necessidade é, eu estou cansado, e quando eu vejo esse tipo de coisa, isso faz eu me sentir frustrado, porque eu tenho necessidade de organização na minha casa, percebe como é diferente? Então enquanto você está aprendendo a comunicar, mas assim é na vida, também tem a ver, mesmo sem saber comunicar, com suportar o processo até o final, para entender o que o outro quer. Então, quando a pessoa pede ou reclama, ela está comunicando errado, ela quer alguma coisa que ela não sabe dizer. Quando você evita aquela reclamação, você também está evitando suportar a compreensão do que o outro precisa. E é preciso suportar. Então, suportar envolve, de forma consciente, ativa, eu suportar uma coisa desconfortável pelo benefício que ela pode gerar depois. E foi isso que esse povo não fez. Muitas vezes a Bíblia fala sobre um povo que não suportou e aí procurou caminhos fáceis. A Bíblia é cheia disso. Herodes fez o caminho fácil, ele não suportou. E olha só o que ele não suportou. Ele não suportou coisas que todos nós temos dentro de nós, coisas simples. Ele não suportou culpa. Ele não suportou culpa. Ele não suportou culpa. Aqui a palavra diz que ele ficou triste quando a Herodias pediu para ele a cabeça de João Batista. Ele poderia ter dito que não ia dar e pronto. Ele ia ter que suportar alguma coisa que tem a ver com as pessoas. Então pensa só. O cara cogitava que o homem fosse profeta. E todo aquele povo sabe o que significa um profeta. Um profeta é um enviado de Deus. Então ele cogitava que o homem era profeta. Mas para ele, no dia do aniversário dele, foi mais importante agradar os convidados, pessoas humanas, do que a Deus. E ele pertence a uma linhagem de sacerdotes, ou seja, os israelitas. Ele está lá em uma comunidade que tem consciência. Então olha como é sério isso. E aí quando ele obteve a intenção de agradar as pessoas, é porque ele não aguentou, ele não aguentava, ele não tinha capacidade de suportar, porque aquilo ia passar. Em algum momento as pessoas iam parar de se incomodar ou de julgá-lo, mas ele ia se posicionar e agradar a Deus. Talvez o destino dele e a vida da família dele teriam sido completamente diferentes. Ele teve uma chance ali, uma oportunidade de se posicionar, mas ele não suportou. Então isso serve tanto para coisas pequenas quanto para coisas muito grandes.
Contanto que eu aprenda, eu sempre vou ter uma nova chance. Deus é misericordioso. Então, se eu aprendo com as falhas, com os posicionamentos anteriores, com as vezes em que eu não suportei, se eu aprendo, se você aprender agora, se você está chegando até o final, você vai aguentar e conseguir começar a viver as coisas de uma nova forma. Então, na próxima discussão, você vai suportar mais tempo antes de estourar, e aí você vai observar mais o que está acontecendo ali. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que você seja cheio do Espírito de Deus e que essa palavra seja uma bênção para começar o seu dia.